Pois então, todo mundo, todos nós, gostamos dos capítulos quando Deus ele muda as circunstâncias. Quando ele vem, muda o cenário, faz tudo ficar totalmente diferente, alinhado. Quando vivemos situações, cenários em que nós nos colocamos na presença de Deus e diz, Senhor, só tu para mudar esse cenário, só tu para mudar essa situação. E poucas são as vezes em que nós paramos para verificar, para analisar o que fica depois da mudança de cenário. E durante o processo pelo qual estamos atravessando, pelo qual vamos atravessar em algum momento, como Esté e Mardoqueu atravessaram, que vai fazer com que eu pare e pense como as coisas ficaram depois de que tudo passou. E foi isso que aconteceu no episódio do capítulo 9, quando os judeus eles foram viver a sentença que havia sido decretado sobre eles e como eles se prepararam para esse grande dia e como eles se comportaram depois que esse dia passou. E é durante esse processo que observamos que um legado ele pode ser deixado para outras gerações, como o caso do povo judeu. Então, quando eu vejo essa história de Esté, eu fico pensando que não necessariamente Esté ela tenha sido chamada para aquele lugar para salvar um povo, mas para viver um processo de construção da sua identidade. Mardoqueu viveu um processo em que tudo aquilo que ele mostrou da sua essência como cidadão da Pérsia e também como a sua fé dirigia a sua vida. Então ele sustentou algo do início ao fim. Mardoqueu foi um homem que sustentou a sua identidade do início ao fim, independentemente das circunstâncias pelas quais ele estava atravessando. E ele foi esse suporte na vida de Esté e no povo judeu. E o capítulo 10, ele vai trazer algo bem interessante. Ele é bem curto, ele traz aqui o fechamento do livro de Esté. No entanto, o que vamos perceber é que histórias, livros podem chegar ao fim, mas novas histórias são escritas, são contadas, um novo propósito, porque a missão continua. E no capítulo 10, diz assim: o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Isso se chama legado de um homem que sustentou quem ele era do início ao fim
independentemente das circunstâncias e do seu cenário de vida naquele momento. E como dito anteriormente, ele foi um suporte na vida de Esther. Esther passou por momentos, desde quando ela foi tirada da casa de Mardoqueu e levada para o palácio do rei Xerxes para que ela pudesse concorrer a um concurso de beleza e aprove que ela fosse a escolhida do rei, porque ela tinha uma missão. E durante esse processo de preparo e de reinado, Esther precisou construir a sua identidade como mulher, como judia, como autoridade naquele lugar, porque ela tinha influência naquele lugar. E ao longo da trajetória de Esther, conforme fomos lendo nos capítulos, nos episódios que foram mostrados aqui, Esther, ela passou por um momento de construção de identidade. Ela estava ali sendo forjada. Ela estava sendo forjada da mesma forma como diariamente eu e você somos forjados e para aquilo que Deus realmente quer que façamos enquanto formos peregrinos aqui nessa terra. E Mardoqueu, ele foi um homem que ele conhecia a si mesmo e sabia quem ele de fato servia e a sua relação para com o seu povo. E vimos no capítulo 9 o quão Mardoqueu ele influenciou outras pessoas, outras autoridades, a ponto de tomarem também as dores dos judeus e ficarem ao lado desse povo. E isso se chama legado. Mardoqueu deixou um legado para as futuras gerações. E o decreto de celebração também é uma prova disso. E o livro de Esther, ele pode estar chegando ao fim, nesse capítulo 10. No entanto, novas histórias, elas são escritas, novas histórias, elas são contadas, da mesma forma como nós escrevemos a nossa história diariamente. E eu quero agradecer por ter caminhado comigo até aqui e para dizer, quero ser extremamente grata pela história de Esther, como eu venho falando ao longo dos episódios. É um livro que eu amo, estou sempre, na medida do possível, relendo, sempre traz uma lição para a minha vida, para o momento atual. E a vida de Mardoqueu é uma vida, para mim, inspiradora, que é uma vida de fé, uma vida de um homem temente a Deus e que ele confia de uma tal forma em Deus, no poder de Deus e também na atitude que se tem. Porque no momento em que Esther foi confrontada, ela precisou tomar uma atitude. E é essa mudança de atitude que muda muitas situações da nossa história. E que hoje esse legado que Mardoqueu deixou para o povo judeu, juntamente com Esther, também possa alcançar a sua vida da mesma forma como tem alcançado a minha. E o nosso próximo desafio também é um livro que eu considero também maravilhoso. É um livro de construção e de reconstrução, de um homem também que confia no Deus que pode todas as coisas, mas que para que ele possa agir como deve agir, temos que ter decisões, fazer escolhas e a atitude para ousar e modificar o cenário pelo qual se está passando. E é isso, como eu já falei, o próximo desafio é o livro de Neemias. Contudo, da mesma forma como Neemias, ele passou por um período de preparo, mesmo quando a gente acha que não está sendo preparado, mas a gente está sendo preparado para algo que mais lá na frente a gente vai saber.
Neemias foi assim. Então também vamos passar por um período de preparo. A partir de amanhã, eu conto com a sua companhia para que possamos fazer, melhor dizendo, entre esse intervalo até o livro de Neemias, passemos a meditar nesse livro, que é Sucesso Vivendo um Dia de Cada Vez, para que venhamos a entender se o que a gente tem esperado da nossa vida e o que é sucesso. E não é sobre dinheiro. Garanto a você. Até amanhã.